E o Hora H do Agro de hoje recebe para uma entrevista exclusiva o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ministro, muito obrigada pela presença conosco aqui nos estúdios. Olá, Kelly. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Obrigada. Ministro, você sabe que quando a gente soube da sua presença aqui, logo abrimos nas redes sociais uma caixa de perguntas. E o tema mais pedido foi leite. E o pessoal quer saber como resolver essa crise, principalmente as importações de leite do Mercosul. A minha pergunta para o senhor, para começar, é: o governo pretende criar alguma taxa exclusivamente para limitar a entrada do leite que vem do Mercosul, da Argentina, do Uruguai, prioritariamente? Olha, bom, primeiro dizer que essa é uma crise que ela, de fato, está sendo muito grave, a maior de todas crises de abastecimento de leite no Brasil, de excesso de abastecimento. Isso muito por conta dos efeitos pós-pandemia. Por exemplo, a China deixou de importar leite em pó. Antes, na pandemia, todo mundo, nas incertezas, compraram estoque de alimentos, talvez muito mais do que eram necessários. A incerteza e a pandemia causou isso. E depois o mundo voltando às normalidades, vejam, todos os outros commodities tiveram uma depressão bastante significativa. No caso do leite, foi inclusive muito mais grave. Isso permitiu, então, que a vazão do Mercosul, Uruguai e Argentina, principalmente, fosse determinada para o Brasil, o que afetou muito os nossos produtores. Mas desde o começo do mandato do presidente Lula, nós estamos agindo para tentar minimizar esses impactos. Várias ações já foram tomadas. A questão de taxação da importação é impossível fazer por conta do acordo do Mercosul. E precisamos dizer, com muita transparência, lógico, tendo consciência e, inclusive, determinação do presidente Lula, que nós temos que atender de todas as formas necessárias o setor aqui no Brasil, mas o Mercosul é muito importante para o Brasil. Nós somos superavitários na relação comercial com o Mercosul e, ainda mais, com produtos com valor agregado, né? Então, o Brasil não pode ter qualquer tipo de desavença nesse sentido. É óbvio que podemos ter questionamentos, né, de antidumping. E aguardamos isso, não pode ser uma iniciativa do governo, o governo tem que ser provocado. E até agora ninguém provocou o governo sobre o antidumping. Mas, além disso, tomamos medidas que já foram pleiteadas, por exemplo, pela CNA, pela OCB, de incentivo fiscal para a compra de leite in natura, porque ninguém exporta leite in natura com água, para não pagar próprio, para não pagar frete de água. Então, se a gente incentiva só a compra de leite in natura, desestimula a importação de leite em pó, a compra pelo governo, linhas de crédito para as cooperativas de leite com carência, 5 anos para pagar, para reacomodação do possível endividamento. Então, o governo está agindo de acordo com a demanda da CNA e do OCB. Essa é uma questão muito importante que o senhor coloca, né, que até agora não houve nenhum pedido de antidumping. E a gente viu a CNA anunciando esta semana que vai protocolar uma petição justamente para a Camex investigar a adoção do direito antidumping. E aí, no passado, enquanto essas investigações ocorriam, o governo do Brasil pôde sim taxar esse produto, né, do Mercosul. À medida que a CNA fizer esse movimento, o governo vai taxar para inibir a entrada da importação? Isso seria algo no seu radar? Posso lhe garantir. Não quero cravar aqui que será taxado, mas assim que demandado, o governo vai agir. Muito bem. E aí, a próxima pergunta é, dentro dessa perspectiva de que o governo pode agir para limitar a importação, tem uma outra situação, que são os efeitos dessa importação na grande oferta de leite aqui no Brasil, e esse é um dos fatores que também gera crise no setor leiteiro. Tem muita dívida, ministro. Ok. E o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse que a partir da próxima semana terá repactuação de dívida. Vai ter mesmo? Em quais condições? Para quem? Olha, esse é um importante esclarecimento. Nós estamos antecipando aqui, praticamente em primeira mão, para você e para os seus ouvintes. O governo do presidente Lula, e ele nos chamou no início da safra, com os intempéries climáticos, com seca, nunca visto o presidente seco, por exemplo, no centro-oeste brasileiro, o achatamento do preço de commodities, tirando renda dos produtores, o endividamento descasado com essas questões, e pediu para que a gente começasse a estudar medidas para antecipar essa crise. Não existe crise, mas se deixarmos e descuidarmos, vem a inadimplência, vem as multas,
os juros começam a trocar de patamares e isso sim vai ser muito preocupante. Então, nós estruturamos algumas medidas importantes, já está sendo levado ao Conselho Monetário Nacional, não foi essa semana, porque era a semana de Copom, e é importante o Copom porque a redução da taxa de juros que ocorreu diminui o impacto fiscal sobre essas negociações, mas há um acordo já dentro do governo, com o Tesouro, o ministro Fernando Haddad, toda a equipe, e serão então anunciados prorrogações dos investimentos para as culturas de soja, de milho, pecuária de corte, pecuária leiteira, do ano vencendo em 2024 para todos esses produtores. Perfeito. Então, só para a gente separar, existe um grande plano de resgate, né, da crise para o setor de leite, que também vai atingir o setor de grãos. Antes da gente avançar para o setor de grãos, só queria entender um pouquinho mais. Todos os produtores de leite vão poder participar dessa repactuação ou tem algum corte específico para tamanho, para... Olha, todos os produtores de leite. Pode ter cortes, é questão de estados. E vou lhe dar aqui mais um spoiler, né? O Nordeste, o Brasil, já teve medida, por conta da seca que tivemos esse ano, já teve medidas autorizando as prorrogações de dívida dos produtores. Então, se no voto do CMN não tiver constando no Nordeste, é porque já está contemplado. Então, os produtores de leite tenham a consciência que todos serão beneficiados. Já foram, através das suas cooperativas, com remanejamento de recursos do Plano Safra, para financiar as dívidas desses produtores com as suas cooperativas ou das cooperativas com o mercado privado. Cooperativas com mais de 50% de seus associados da agricultura familiar, limite de 20 milhões de reais e juros de 4% ao ano, 2 anos de carência, mais 3 para pagar. Para as demais cooperativas de leite, juros de 8% ao ano, 40 milhões de reais de limite. Então, isso já está disponível, muitas cooperativas acessando os recursos, mas agora nós vamos agir direto para o produtor que tem investimento, além das medidas de incentivo tributário para o leite, como já disse, o leite in natura, que já começa a dar resultado. Porque essas medidas, é importante dizer, por que demorou tanto? É que a medida fiscal, ela precisa de noventena ou quarentena, foram 90 dias desde a publicação até entrada em vigência, que foi agora em 1º de fevereiro de 2024. Então, já dá sinais de que a importação começa a diminuir e os preços começam a melhorar para os produtores. Muito bem. Então, a gente tem essa expectativa para os próximos dias para produtores de leite de todo o Brasil, foi o que o ministro nos disse, e a gente vai avançar para uma outra que foi a pauta mais pedida por vocês da nossa audiência, que tem a ver com o pacote de resgate para o setor de grãos. Isso porque parte do Brasil sofreu com quebra de safra e há necessidade de resgatar, de ajudar na renegociação de dívida, tanto produtores quanto empresas. Ministro, o senhor já deu uma dica que o pacote está pronto. Precisa de o quê? De um... Voto no Conselho Monetário Nacional. Mas e para eu me certificar de que eu vou conseguir fazer parte desse plano? Eu preciso de um laudo comprovando? Quais são as regras? Os estados com o estado de emergência, comprovados, que foram generalizados os problemas climáticos, já entra no voto automaticamente. Os outros estados, aí sim, que são pontuais, porque tem muito disso nesse problema climático em algumas regiões. Tem regiões onde um produtor está colhendo 20 sacas de soja por hectare e a 30, 40, 50 quilômetros de distância, outros colhendo 70 sacos de soja por hectare. Então, essas regiões precisará, então, que os produtores se documentem com laudo agronômico e apresentem que ele teve dificuldade na colheita, para que ele possa, então, acessar essa prorrogação. Só para ficar claro, é o laudo mais o decreto de situação de emergência? Não, distintos. Distintos. Quem já está em regiões comprovadamente que tiveram secas generalizadas, já estará contemplado. Agora, pontualmente, aí, então, cada caso se apresenta e nós vamos estar criando um canal direto com os produtores, através das câmaras setoriais do Ministério da Agricultura, onde as entidades podem levar, olha, tal agência, de tal estado, de tal banco, não está prorrogando, tem o caso aqui, para que a gente possa já estar alinhado com a cúpula dessas instituições financeiras, para que eles possam dar uma atenção especial. Serve para investimento, como serve também para os custeios, né? Aqueles que tiveram os mesmos problemas, os investimentos serão prorrogados e o custeio negociado caso a caso, aqueles que necessitarem. Data de corte, próxima semana, condições dessa prorrogação? A ideia é que seja votado no Conselho Monetário Nacional no próximo dia 29,
para que entrar em vigor imediatamente, antes do início do vencimento dos principais investimentos. Lembrando que também é antes da finalização da colheita. Nunca na história desse país se antecipou. O governo já, com a experiência adquirida, foi isso que o presidente Lula nos recomendou. Nós temos experiência, sabemos que depois do fim da safra, onde o produtor já ficou inadimplente, já vem juro de mora, negativação do nome, isso fecha o score, né, abaixa a nota do score do produtor, e aí a vida fica muito mais difícil. Antecipadamente, nós vamos estar lançando essas medidas e mais algumas outras que estão sendo planejadas de recapitalização do produtor. Que incluem o que, por exemplo? Linhas de crédito, nós pleiteamos junto ao BNDES e estamos aguardando a análise de uma linha de CPRs, tanto para aqueles que se descapitalizaram, né, que já estavam com fluxo de caixa próprio para financiar suas lavouras e agora não colheram bem, como para aqueles que também colheram mal, não estavam capitalizados e agora ficaram devendo para revendas, distribuidores de combustíveis, etc. Eles podem acessar uma linha, caso aprovado no BNDES, e nós estamos confiantes que isso vai acontecer. Ele pode acessar essa linha para poder recompor essa situação. Além disso, tem uma outra ação importante que nós estamos tomando no âmbito governamental. No intuito de combater a banalização das recuperações judiciais. É um instrumento legítimo, é importante, o mundo todo tem para a recuperação de empresas em dificuldade financeira, mas não pode ser banalizado, porque isso custa muito caro para o crédito. Exatamente, essa é a questão. O crédito vai ficar mais caro? Claro, porque não está tatuado na testa quem no próximo ano vai fazer uma recuperação judicial. E também, extrapolando os limites legais, e há casos comprovados, não há de que negar, isso traz inseguranças jurídicas nos contratos. Veja, é claro a lei de CPRs, de recuperações judiciais, que CPRs não podem fazer parte de recuperação judicial. Alienação fiduciária não pode fazer parte, ato cooperativo também não pode fazer parte. Então, nós contactamos com o ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor CNJ, ele reconheceu que pode estar havendo extrapolamento das decisões judiciais e tomará um plano de providências nos próximos dias para que isso seja seguido uma baliza regulamentar das recuperações judiciais no Brasil. Muito interessante. E nesse contexto que o ministro coloca de alta nos pedidos de RJ dentro do agro, há uma preocupação com o encarecimento do crédito. Vai lembrar que nesta semana a gente teve também a decisão do Copom reduzindo as taxas de juros. E nesse horizonte de juros e de créditos, a gente entra na terceira pauta, depois de leite e resgate para o setor de grãos, que é a pauta do Plano Safra. Plano Safra também está entre os temas mais pedidos. Ministro, eu aproveito para trazer a pergunta de uma das nossas telespectadoras, a Paula Lobato, e ela disse assim: por que o Plano Safra 23-24 foi um dos maiores da história e quando a gente vai solicitar não tem recurso do governo disponível? Ô, Paulo, olha que obrigado pela sua pergunta, porque é importante esclarecer. Então, nós tivemos algumas mudanças que tiveram um lado positivo, mas também gerou essa dificuldade. Como tem envolvido no Plano Safra a subvenção com dinheiro público, os órgãos de controle, especialmente TCU e CGU, recomendaram ao Ministério da Fazenda que fizesse um leilão para as entidades, as instituições financeiras pudessem acessar os recursos do Plano Safra. Então aí foi o lado bom. 21 instituições financeiras estão aplicando o Plano Safra hoje. Pulverizou mais, deu mais oportunidade aos produtores. Mas a dificuldade acontece que algumas instituições, em especial o Banco do Brasil, que tem a maior capilaridade, ficou com menos recursos na sua carteira disponível para empregar no Plano Safra. Então, quando falta em uma agência, você pode procurar que ao redor ou em torno ou em outra região está sobrando. Pois é, se está sobrando, então teve o volume de recursos, mas tem bancos que não estão conseguindo emprestar, porque até às vezes não sabem muito bem como fazer o processo. E aí o que acontece? O dinheiro fica parado? Remanejamento. Para onde? Para outro banco? Volta para o Tesouro e o Tesouro destina para os bancos que estão faltando. Mas aí é um processo lento, né? E essa é a dificuldade que a gente quer corrigir para o novo Plano Safra. Perfeito. Ter transparência, ter capilaridade, aumentar o número de instituições financeiras, mas colocar o critério de capilaridade em primeiro lugar.
Os bancos que têm mais capilaridade, aqui não estou fazendo propaganda, mas é por óbvio que o Banco Brasil é o banco que tem mais capilaridade. Hoje, os bancos cooperativos também estão com boa capilaridade, estão chegando muito bem nas regiões produtoras. E há bancos regionais que pegaram mais recursos, disputaram e ganharam mais recursos do que a sua capilaridade. E aí fica acabando sobrando um pouco de recurso. Então, o ajuste fino será feito para que no ano que vem não tenha essa dificuldade dos produtores. Muito bem, obrigada, Paula, pela pergunta. E a gente vai para uma outra questão. Lembra o ministro de que no último Plano Safra o senhor falou sobre premiar agricultores pelas boas práticas. E uma das medidas era conceder a estes agricultores juros mais baixos, porque afinal de contas eles estavam fazendo algo diferente. Isso não saiu do papel. Por quê? Veja bem, a dificuldade, eu acho que ainda é possível, né? Porque o que falta é a parametrização. De novo, é dinheiro público. Então, quando a gente vai dar um desconto, por que vai dar um desconto para a Kellen ou não dar desconto para o Fávaro? O que a Kellen faz comprovadamente na sua propriedade de boas práticas ambientais? Qual o parâmetro? Qual a certificação? Aí você pode dizer, vocês não sabiam disso? Sabíamos, mas queríamos e precisamos inovar. E um dos parâmetros que é possível certificar é quem tem cadastro ambiental rural já validado. Aí você pode me dizer, mas são muito poucos, menos de 2%. Eu concordo que é muito pouco e por culpa do Estado. Quando eu falo Estado, é o poder público que não tem um instrumento mais facilitador de aprovação. E o produtor não consegue aprovar o seu cadastro ambiental rural. Mas veja bem, mesmo assim, ninguém nunca ofereceu um prêmio para esses poucos que conseguiram vencer essa maratona. E esse é comprovadamente verificado. Então, eu acho que vamos conseguir dar esse desconto para esses, mas estamos trabalhando parametrizações pela Embrapa, por certificadores que consigam demonstrar, por exemplo, que o produtor faz uso de biológicos na sua propriedade, que é uma grande medida conservacionista, que usa de plantio direto no seu plantio, que tem a sua APP preservada, a sua reserva legal constituída, que tem boas práticas sociais com seus colaboradores, mas tudo isso precisa de certificação, de reconhecimento, atestado de veracidade, para que possa dar o desconto, porque afinal de contas é dinheiro público. Muito bem, então a gente vai continuar acompanhando atentamente essa política pública, né, para premiar agricultores que tiverem essas boas práticas com taxas de juros menores, por exemplo. E tem uma outra questão, que é o seguro rural, ministro. Okay. Seguro, o senhor sabe, né? Havia uma demanda bem maior do que a que o governo entregou em termos de recursos, e seguro é um pilar fundamental até para a gente evitar esse problema de endividamento, renegociações. Sem dúvida. Seguro será a prioridade? Sempre foi prioridade. Há 20 anos, e eu, em um determinado momento da história, fico como touro na disputa, porque eu sou representante de classe, e hoje como toureiro sendo ministro, de um lado ou do outro, mas sempre querendo mais recursos para o seguro rural, que é fundamental. Veja, Kellen, que é um instrumento que não é de hoje. Por exemplo, os recursos para o seguro rural, com os ministros que me antecederam, mais recentemente, Marcos Montes, Tereza Cristina, também eram da ordem de R$1 bilhão para subvenção por ano. E que também eram poucos, que também precisavam fazer alguns remanejamentos de acordo com as necessidades orçamentárias do Ministério. Acontece que com as mudanças climáticas cada vez mais rápidas, acontecendo a mudança, por exemplo, de El Niño para Laninha, não há mais período de estabilidade. Sempre existia lá 1 ou 2 anos de estabilidade para mudar de El Niño para Laninha. Hoje muda talvez no mesmo ano. Seca aqui, chuva demais lá, depois já inverte. E isso está trazendo quebras de safras mais constantes, aumento do preço das apólices e diminuição dos recursos a ser cobertos. Claro, porque a seguradora não pode se expor ao ponto de tomar grandes prejuízos. Com isso, precisamos de mais recursos para a subvenção, mas também não é só recurso. Eu acho que nós temos que modernizar o seguro. E já estamos trabalhando. O ex-ministro Roberto Rodrigues me trouxe um modelo mexicano de seguro rural, onde usa muito os algoritmos, a inteligência artificial, o cruzamento de informações agronômicas com meteorológicas, recomendações. Se você plantar essa variedade desse ciclo, nessa região, neste período do ano, com essa tecnologia, a sua apólice é mais barata, porque você vai sair de riscos climáticos e de espaçamento de tempo, uma variedade mais curta ou mais longa de ciclo, entendeu? São só exemplos que estou dando.
seguros variáveis. Eu posso contratar o seguro só para o plantio ou só para a colheita. Eu posso contratar o seguro só para o meu custo ou assumir uma parte do meu custo se até aqui eu não preciso acionar o seguro. Então, essas variáveis tecnológicas vão fazer as apólices ser mais baratas. E outro ponto nós queremos estudar, então, para implementar no Brasil. E outro ponto que já estamos estudando, a pedido do presidente Lula, da Casa Civil, ministro Rui Costa, com relação ao Proagro. O Proagro, no ano de 2023, se o seguro rural teve recursos públicos da ordem de R$1 bilhão aproximadamente, o Proagro custou aos cofres públicos algo em torno de R$10 bilhões. Não que não seja importante, não que não temos que estar atento aos pequenos produtores que fazem uso do Proagro para se garantir na quebra de sua safra. Mas se a gente botar melhorias de procedimentos, talvez poucos desses migrarem para o seguro rural, adequar um pouco mais, nós podemos economizar talvez de vez 10, gastar 8 ou 7 bilhões com o Proagro e ter mais 1, 2 ou 3 bilhões no seguro rural, aumentando recursos e aumentando então a participação do governo. Perfeito. Então essa é uma das linhas, digamos assim, que o senhor já tem traçado. Já está em andamento essa reformulação, os estudos, como pode ser modernizado o Proagro e o seguro rural. O casamento dos dois, nós queremos apresentar no novo Plano Safra um seguro melhor. Ótimo. Então a gente já tem aí uma das diretrizes que é pretendida para o Plano Safra e quais outras? Claro que a nossa audiência quer mais volume de recursos e menos juros. É um sonho ou é algo que pode virar uma realidade? Algo que começa a virar realidade. Nós temos que ter consciência que o Brasil viveu em julho de 2023 o recorde da taxa nominal, da taxa de juros nominal. Por quê? Porque até então nós não tínhamos nenhuma redução de taxa de juros por conta do Banco Central. Estávamos com juros básicos, o mínimo, de 13,75% ao ano, com inflação já medida da ordem de 4 e pouco por cento. Se fosse, vamos dizer, 4,75%, nós estávamos com juro real ali naquele momento de 10% ao ano. Agora está em queda, ministro. Então, começa a cair os juros, a taxa básica de juros, o que pode, então, nos deixar a expectativa de que tenhamos um plano safra com taxas de juros menores. Essa é a expectativa que se tem diante do contexto macroeconômico. Exatamente. Ministro, vamos trocar de tema então? A gente vai adiante, saímos de plano safra e vamos tratar de lei antidesmatamento da Europa. Esse também é um tema que interessa demais a nossa audiência e só para todo mundo ficar na mesma página, né? A lei antidesmatamento da União Europeia vai entrar em vigor agora em dezembro de 2024. Tem informação que eles já prorrogaram, né? A lei de antidesmatamento ainda parece ter alguma coisa que já está sendo... A prorrogação é para a classificação de risco, padrão alto, médio ou baixo para risco de desmatamento dos países. Será que não é isso? Eu não quero dar certeza. Não tem problema. Mas tem uma mudança. Mas deixar muito claro, o Brasil tem uma posição muito clara com isso. O presidente Lula já deixou claro, inclusive numa bilateral com o presidente da França, Macron. O Brasil tem um código florestal, se não é o mais moderno do mundo, está entre os mais modernos. Os mais restritivos aos produtores. E os nossos produtores são adequados a esse projeto, a esse Código Florestal. Veja que a própria ministra Marina Silva diz que menos de 2% de produtores ainda insistem em cometer crimes ambientais, desmatamentos ilegais, queimadas ilegais, invasão de terras públicas. Menos de 2%. Portanto, mais de 98% dos nossos produtores estão adequados a essa legislação. Perfeito. E não vem a União Europeia impor aos nossos produtores qual será o regimento ou será a lei que eles devem ter que cumprir. Essa é a minha pergunta para o senhor, ministro, porque a União Europeia está impondo uma regra e que acaba impedindo a abertura de novas terras e vai contra a soberania nacional. Afinal de contas, nós temos o Código Florestal. Qual é a posição do governo enquanto isso? O Brasil não abre mão da sua soberania e de cumprimento das nossas legislações. Agora, a União Europeia é um importante mercado para os produtos brasileiros, mas não vamos ficar dessa dependência. Se eles insistirem nisso, e veja o tratamento que o presidente Lula está dando na construção de uma nova geopolítica global, o fortalecimento dos países do hemisfério sul, do sul global, o fortalecimento das políticas públicas com o Oriente Médio, o fortalecimento das políticas públicas com a Ásia, especialmente com a China, Coreia do Sul, Japão, mostra uma nova tendência com a África.
todos vindo fazer parte agora dos BRICS, como disse também o Oriente Médio, é um fortalecimento. A Europa é importante, mas se ela quiser exacerbar o limite da soberania do Brasil e do Mercosul, nós vamos buscar alternativas e já estamos o fazendo. O senhor está falando em buscar alternativas, mas essas alternativas são outros mercados. O governo do Brasil, então, vai acatar essa regra da União Europeia ou pretende acionar o OMC? Se ela não porque os órgãos internacionais deixaram de ter eficiência. De pouco adianta acionar a OMC. Mas é uma sinalização de uma contrariedade àquela posição. Mas a contrariedade já está colocada. O presidente Lula já anunciou ao ministro Macron que não vai aceitar, ao presidente Macron. Inclusive tem a visita dele no Brasil aqui, isso será reiterado. Nós ainda acreditamos no acordo Mercosul-União Europeia, mas em bases equilibradas, com respeito à soberania de ambos os lados. Mas isso não significa que nós vamos ficar só rodeando em volta do mesmo assunto. Nós vamos buscar alternativas, estamos fazendo. A ampliação dos nossos negócios, das relações comerciais, como disse, com a África, com os asiáticos, com o Oriente Médio, são completamente viáveis para suprir qualquer tipo de demanda que possa ser tida com a União Europeia. Muito bem. Ministro, para a gente encerrar, o senhor sabe que um dos temas que a nossa audiência tem muita preocupação é com o direito de propriedade privada. E sabe também... Eu vou lhe dizer, eu defendo direito de propriedade. Já ouvi o senhor falando sobre isso, porém... Todos, inclusive para quem não tem. Porém, nós temos um aumento do número de invasões do Movimento Sem Terra durante o governo Lula e há uma grande preocupação dos nossos telespectadores em relação a isso. Quais são as políticas que estão sendo adotadas para evitar conflitos no campo, a perda de paz, no final das contas? Olha, eu presenciei já em reuniões ministerial o presidente Lula pedindo ao ministro Paulo Teixeira, que está sobre a sua governança, o INCRA, o que ele está chamando de uma prateleira de terras para a reforma agrária, para ter o que ofertar, terras públicas, porque veja, quando eu falo que eu defendo o direito de propriedade e defendo para todos, é para quem tem e para quem não tem. Quem tem que ter a segurança jurídica, não dá para ser a favor de A em detrimento de B, tirar de quem já tem para dar para quem não tem, isso não faz sentido, ainda num país continental como o nosso, que há muitas terras públicas disponíveis e não precisa ser isso feito através de invasões, de inseguranças, de conflito. E o presidente Lula vem dizendo isso reiteradamente. Por isso ele quer esse pacote de áreas disponíveis para negociar com os movimentos sociais e fazer uma reforma agrária justa, legítima, com investimentos e trazendo tranquilidade no campo, para os dois lados. Muito bem. Ministro, eu não posso deixar de voltar em um tema que a gente abordou, até porque talvez eu tenha sido indelicada e não deixado o senhor trazer a ideia completa. Quando o senhor questionou o início da validade da lei antidesmatamento na Europa, que eu disse que seria dezembro de 2024, o senhor disse que parece que foi prorrogado, é porque de repente o senhor, enquanto governo, recebeu uma sinalização de que será prorrogada? A União Europeia já vê dificuldade na imposição dessa lei e revendo os prazos. Isso foi uma posição da União Europeia com o governo? Já tem se ainda não está oficial, mas já tem, isso já está circulando. Então quer dizer que essa lei pode não entrar em vigor em 2024? Em 31 de dezembro de 2024. Porque houve um contato com o governo? Houve contato. Muito bem, então a gente vai se adaptando a tudo isso. Ministro, o tempo é seu para o último recado para a nossa audiência. Olha, primeiro agradecer a oportunidade, é a primeira vez como ministro que estou aqui, a gente se falava tanto antes, né? Há muitos anos aí quando a gente se conhece já, desde o tempo de AproSoja, uma honra falar com você. Obrigada, ministro. Dizer que assisto sempre você nas redes sociais, adoro saber qual que é o destaque do dia, você vai contando os destaques do dia, eu fico também antenado e bem posicionado com suas posições. Agradecer a oportunidade dos telespectadores que nos assistem, é uma honra e uma oportunidade de prestar conta do nosso trabalho, receber perguntas, deixar e, por obrigação, os nossos produtores e produtoras bem informados. Muito obrigada, ministro, pela presença. Agora sim, né, presencialmente nos estúdios da Jovem Pan, e fica aberto aqui o espaço para que o senhor possa voltar mais vezes e trazer com transparência todas essas posições do que está sendo feito no governo, porque a nossa audiência, ela é bastante crítica, mas também é muito atenta a esses movimentos que podem favorecer o crescimento do agro. O senhor é muito bem-vindo, volte mais vezes. Eu que agradeço.